Queridos irmãos, bem-vindos a mais uma live promovida pelo Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. É sempre um motivo de júbilo a vossa presença, que nos motiva ainda mais nesta nossa humilde tarefa. Hoje concluiremos o capítulo 12º, intitulado Amai os vossos inimigos. E vamos então relembrar que este capítulo é composto pelos seguintes temas: pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém te ferir na face direita, e nas instruções dos espíritos temos os temas a vingança, o ódio e o duelo. Pois bem, no estudo de hoje abordaremos as instruções dos espíritos que compõem estes três temas. E vamos começar então o tema a vingança, ao encargo do nosso irmão Jules Olivier, mensagem recebida em Paris no ano de 1862, e nos diz ele assim: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens a que ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade, e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera, o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefacto quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o cobarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso do que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos, todo o espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. E vamos agora fazer algumas reflexões sobre este tema. A vingança. Como espíritas que somos, achamos estranho que ainda possam existir irmãos nossos com ideias menos fraternas a ponto de pensarem em vingança. Mas a verdade é que se nossas relações fossem sempre balizadas pelo bom senso e pela caridade, porventura já não habitaríamos este bairro imenso que é o planeta Terra, que Deus amorosamente nos concedeu.
Assim, espíritas ou não, continuamos sujeitos a preconceitos. Ainda nos precipitamos quando tomamos decisões. Ainda nos preocupamos demasiado com a contabilidade relacional, sem atinarmos com as soluções que nos são mais favoráveis. Na verdade, em nossas relações uns com os outros, ninguém gosta de ser prejudicado, escorraçado, pisoteado, contrariado, ferido em suas convicções. Estimamos muito que nossas ideias sejam aceites pela maioria. De preferência, gostaríamos que fossem aceites por todos. Basta observar o que se passa em algumas áreas de atividade em que fações contrárias entendem e defendem ter as melhores soluções para os problemas em pauta, muitas vezes sem sequer conhecer as opções dos antagonistas. Todos acham que estão com a razão. Então, ciosos que somos com nossas ideias, com nossas crenças, quando porventura somos contrariados ou prejudicados, temos dificuldade em dar a outra face. Entretanto, Jesus foi bem claro quando nos ensinou que deveríamos perdoar, não uma, mas 70 vezes 7, qualquer ofensa que nos fizessem. Ora, se em vez de perdoarmos, pelo contrário, até pensamos em vingança, aí as coisas não ficam muito promissoras para nós. E lá vem então a questão da tal contabilidade relacional. Em nossas relações, vamos contabilizando contrariedades que nos levam à vingança, sem nos apercebermos que precisamos estar mais atentos na análise que fazemos dessa contabilidade. Todos sabemos que em qualquer contenda ninguém gosta de ficar a perder. Mas será que vamos ganhar algo ao vingarmos-nos? Que nos diz o Espiritismo? Será que temos, relativamente aos não espíritas, vantagens que nos permitam fazer melhores escolhas? Diríamos que sim. Realmente nós, os espíritas, temos um roteiro que nos ajuda a fazer escolhas certas. Esse roteiro é o Evangelho de Jesus. Através dos ensinamentos nele contidos, sabemos que, independentemente das causas, das razões, todo o mal que façamos acabará por vir de volta a quem o faz. É verdade que Moisés permitia tirar desforra na proporção das ofensas recebidas, dente por dente, olho por olho. Mas esse hábito que se tem mantido por séculos e séculos irá desaparecer completamente, logo que ponhamos em prática as propostas muito mais fraternas de Jesus. Lembremos que o título deste capítulo é Amai os vossos inimigos. Quando Jesus nos diz para darmos a outra face, apela à nossa humildade, convoca-nos a libertarmos-nos do orgulho e dos complexos de inferioridade. É fundamentalmente por complexos de inferioridade que repostamos às ofensas. Nem sempre é por sermos mauzinhos, mas antes porque receamos que os outros nos olhem com desprezo, considerando-nos cobardes. Eu não quero passar por cobarde. A verdade é que ninguém gosta de ser humilhado. E ainda gostamos menos quando isso possa acontecer em público, ou quando se torna claro que esse facto fatalmente acabará por ser do conhecimento geral. Os duelos de má memória atestam com clareza essa situação. Por vezes, não era tanto a gravidade da ofensa em si, mas o que poderia acontecer depois, o que os outros pensariam, caso não se procurasse tirar justas da agressão. A opinião dos outros tinha e ainda tem um grande peso, pois, pior que uma ofensa, seria aquilo que de nós pudessem dizer caso não repostássemos. Entre ser classificados de cobarde e reclamar vingança, sempre se afigurava melhor ir à luta, ainda que tantas vezes até se conhecesse a priori que a luta estaria perdida para nós. Entretanto, precisamos analisar bem a proposta de Jesus. Sua proposta não tem como intenção defender a injustiça, os prevaricadores, os usurpadores, porque isso era o mesmo que dar campo livre aos maus que passariam a fazer-nos a vida negra. A proposta do Mestre tem como objetivo levar-nos a ser dóceis, pacientes e tolerantes, e tem implícito o apelo a que tenhamos fé na justiça divina, que guarda para os faltosos os frutos amargos que terão que colher. Escoremo-nos na prática do Evangelho e na prece,
e isso muito nos auxiliará a encontrar as forças necessárias para o hábito sublime de retribuir o mal com o bem, em vez de pensarmos em vingança, que conforme nos revela a contabilidade divina, mais nos infelicitará. Vamos terminar esta reflexão com uma passagem de Mateus, no capítulo 5, versículo 44 a 45, e nos diz o Mestre assim: Amai os vossos adversários e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre errados ou maus, e certos ou bons, e vir chuva sobre justos e injustos. E vamos continuar. Agora com outro tema. Vamos falar sobre o ódio. E é Fenelon, em Bordeaux, 1861, que nos deixa esta mensagem. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até Ele. Mas embora a lei do amor nos manda amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu sei, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. E vamos fazer também aqui algumas reflexões sobre este tema. O ódio. O que gera o ódio? Porque as pessoas se odeiam? Que relacionamentos desajustados tiveram que acontecer para que dois seres se detestem? Porque o ódio ainda não se extinguiu da nossa sociedade. Bom, estas e outras perguntas surgem na nossa mente e as respostas encontram respaldo naquilo que já dissemos nas reflexões do item anterior. Nós habitamos um mundo de provas e expiações. Humberto de Campos, sob o pseudónimo de Irmão X, ditou a Francisco Xavier alguns livros de contos com passagens lindas, ricas de ensinamentos e alertas. Num deles, que tem o título Contos e Apólogos, há uma história que tem como título Seara de Ódio. Embora seja apenas uma história, com ela Humberto de Campos nos leva a refletir no enorme número de casos bem reais que a miúdo acontecem pelo mundo fora e se assemelham a esta história. Ele nos fala de bela jovem a quem o Senhor conferira a doce missão da maternidade. Mas essa jovem não desejava o filho que lhe desabrochava no seio, pois tinha medo de que pudesse, com a maternidade, perder a sua beleza física. No santuário da consciência, o filho suplicava que o deixasse viver materialmente. Pedia-lhe a bênção do corpo físico, pois precisava lutar e regenerar-se. Desejava redimir-se. Queria estar com ela, dar-lhe alegrias, sendo o seu rebento de amor, tanto quanto ela era para ele a árvore de luz, o seu ninho de paz e de esperança. Mas a bela jovem continuava irredutível. Queria expulsá-lo de seu ventre. O filho implorava, pedia piedade, pois procediam de muito longe, espírito com espírito e coração a coração. Mas nada removia a ideia da jovem que só via no filho um intruso. Era uma mulher bela e livre, queria viver a mocidade e dela tirar prazer. O filho lhe seria perturbação e obstáculo. E então, apesar das rogativas do filho, aquela mãezinha infortunada tomou a decisão de expulsá-lo do seu ventre.
Porém, o filho, no anseio de preservar o seu próprio corpo em formação, agarrou-se ao coração dela, que se destrambelhou à maneira de um relógio desconcertado. E ao invés de continuarem na graça da vida física, os dois acabaram por desencarnar. Desprovidos do invólucro carnal, projetaram-se no espaço gritando acusações recíprocas. Porém, achavam-se marcados pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos e assim se arrastaram por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente. A sementeira da crueldade atraíra a seara do ódio, e a seara de ódio lhes impunha nefasto desequilíbrio. O Espiritismo, como consolador que é, tem a valência de nos esclarecer, aclarando estas situações de ódios que confundem. O ódio tem sempre uma origem, e essa origem, via de regra, tem a ver com o nosso orgulho e vaidade, que em dado momento prevaleceu em detrimento da razão e do bom senso. Quase sempre, aqueles que nos odeiam são credores do nosso passado. Algo lhes fizemos que os leva a terem esse sentimento negativo para connosco. Então, aceitemos o conselho de Fenelon, que nos convida a amar mesmo aqueles que nos ultrajam e perseguem, pois de certo que algo de muito gravoso lhes fizemos para que eles assim procedam hoje. Tal como este benfeitor nos diz, o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. É isso. E vamos continuar. Agora com o último tema. Vamos falar sobre o duelo. E trazem-nos mensagens sobre este tema Adolfo, bispo de Argel, Santo Agostinho, um espírito protetor e Francisco Xavier. E vamos começar por Adolfo. Esta mensagem foi recebida em 1861 em Manmeid. E nos diz: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam sem o ferirem e não o impedem de avançar. Arriscar a vida para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da existência. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis tão ilhados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso o homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação conhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisto, mais do que em qualquer coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deveis banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo, a não ser a nobre rivalidade do bem. E agora é Santo Agostinho, que em Paris, 1862, nos deixou esta mensagem. O duelo, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é indiscutivelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem a coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais honra e coragem a oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro no jardim das oliveiras:
embainha de novo a tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada. Com efeito, meus filhos, que coragem é essa, que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo à primeira ofensa? Onde está a grandeza da alma daquele que, à menor injúria, quer lavá-la em sangue? Mas que trema, porque sempre do fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ele responderá: foi necessário o sangue para salvar minha honra. Mas a voz replicará: tu quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restavam na terra e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, que não vos pediria então o Cristo por todos os ultrajes que lhes tendes feito? Não somente o feristes com os espinhos e a lança, não somente o erguestes na cruz infamante, mas ainda em meio de sua agonia pôde ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparações vos pediu ele depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Oh, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe do ódio respondereis com um sorriso, e ao ultraje com o perdão. O mundo, sem dúvida, se erguerá furioso e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alto e mostrai então que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassínio autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão o orgulho e o amor próprio. Ao vos criar, Deus deu-vos o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza, para se reformar e se refazer, mas a vós nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus, e a um como ao outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas de sangue de um irmão. E, agora sobre o mesmo tema, o duelo, é um espírito protetor, em Bordeaux, 1861. O duelo, como o que outrora se chamava juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. O que diríeis, entretanto, se visseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contacto do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Chamaríeis de insensatos a esses costumes? Pois o duelo é ainda pior do que tudo isso, porque o duelista emérito comete um assassínio a sangue frio com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir, para o adversário quase certo de sucumbir em razão da sua fraqueza e da sua inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus na Idade Média? E lembre-se que naquela época era-se infinitamente menos culpados. O próprio nome do juízo de Deus revela uma fé ingênua. É bem verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus que não poderia deixar sucumbir o inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Oh, estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho! Quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e a humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensino? Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens,
e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o homem, que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem. E agora é Francisco Xavier, em Bordeaux, 1861, que nos fala sobre o duelo. Que pensarão de mim frequentemente se me recusar a reparação que me pedem ou se não a pedir àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que, esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral, dirão que agistes segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita, muitas vezes sem intenção ou inteiramente inofensiva, por um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se fere. Respondeis de uma maneira áspera e a provocação acontece. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade se a privardes de um dos seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido, à mãe o seu filho, aos filhos o seu pai e com ele o seu sustento. Certamente, aquele que ofendeu deve uma reparação. Mas não é muito mais honroso para ele dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem o direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convenho que pode às vezes sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas além de ser estúpido julgar a sua vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que o mate, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre o facto de que, se for falso, deve desaparecer por si mesmo e, se verdadeiro, deve ocultar-se no silêncio? Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada. Triste satisfação que, frequentemente, já nesta vida, deixa causticantes remorsos. E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles confirmarão os seus atos e as suas palavras, e esta máxima: não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Então, sim, desaparecerão todas as causas de discórdias, e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. E, por último, agora temos a mensagem de Agostinho, em Bordeaux, 1861. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo fútil, joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida do seu semelhante que só pertence a Deus, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, levado à cobiça, e às vezes pela necessidade, introduz-se numa casa para roubar e mata quem tenta impedi-lo. Porque este é quase sempre um homem sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de desespero. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação sempre há um tempo para se refletir. Ele age, pois, fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com segurança o seu adversário. É bem verdade que ele expõe também a sua vida, e é isso que justifica o duelo aos olhos do mundo, que o considera como um ato de coragem e de desprezo à vida. O duelo, resto dos tempos de barbárie, quando a lei era o direito do mais forte, desaparecerá com uma apreciação mais sã do verdadeiro problema da honra,
à medida que o homem adquirir uma fé mais ardente na vida futura. E termina aqui a nossa apresentação e vamos também fazer algumas reflexões sobre este último tema. O duelo. Bom, o ser humano é um espírito encarnado e está na Terra para progredir. Somente através das reencarnações sucessivas conseguirá o progresso moral e intelectual. Precisamos ter presente que em qualquer condição que se encontre o encarnado, deve chegar ao termo que foi fixado pelos desígnios divinos. Adiantar por si mesmo ou provocar a entrada no mundo dos espíritos é enorme erro que é considerado um crime. O primeiro maior crime é atentar contra a vida de alguém. O segundo é o suicídio. O duelo é ainda um erro maior do que este, porque não é um suicídio, é um assassinato frio. Tanto o provocado como o provocador se suicida moralmente. Ambos são assassinos, porque procuram mutuamente tirar a vida física que foi por eles escolhida quando estavam na erraticidade, ou imposta pela lei de Deus como expiação. Os duelistas, aos olhos de Deus, são 2 vezes criminosos e nenhuma desculpa terão, desde que tudo foi calculado friamente e premeditado. O duelo é uma terrível invenção dos espíritos errados e perversos, invenção digna do estado da barbárie, que nos desonra junto a Deus nosso Pai. Os vocábulos dever, honra, coragem, muitas vezes são usados para justificar ações e crimes. O ser humano ainda se acha sob a influência do orgulho e, para se desculpar aos próprios olhos, pronuncia bem alto esses vocábulos, dever, honra e coragem, e não se dá conta que essas palavras significam a execução dos mandamentos de Deus, caridade e amor. Entretanto, coloca-se a questão: hoje ainda faz sentido falar de duelo? No Evangelho segundo o Espiritismo, vemos várias citações acerca do duelo. Na época em que esta obra foi escrita, realmente ainda havia esse costume bárbaro. No entanto, nos tempos atuais, afigura-se-nos que duelo só mesmo nos filmes. Mas será que é mesmo assim? O duelo terá sido definitivamente erradicado dos hábitos da sociedade? Na verdade, ainda não. Ainda existe duelo, só que agora atingiu um outro grau de sofisticação, porém com resultados semelhantes aos de outrora. Bem sabemos que a cada reencarnação vamos sempre progredindo um pouco, mas ainda existem irmãos que não conhecem as leis de Deus, não conhecem os ensinamentos de Jesus e muitas vezes deixam-se dominar pelos desejos de vingança que levam ao duelo. Por orgulho, entendem que, quando ofendidos, devem defender sua honra e deixam vir ao de cima os instintos negativos que os levam à luta. Ainda se tiram ou se perdem vidas por ciúmes, por questões de herança, por desentendimentos entre vizinhos e famílias. No entanto, o alerta está nos Evangelhos de Jesus. E eu vos digo que quem se encha de cólera contra o seu irmão será condenado no juízo. Em Mateus 5, 22. Os mestres da ciência dizem que a cólera decorre de uma excitação emocional que escapa ao controle do incolorizado, ensejando a hipertensão. Geralmente, as pessoas de temperamento forte e consideradas nervosas estão sempre sujeitas a exacerbações emocionais, podendo sofrer morte súbita ou cometer desativos. O duelo ou briga é um acesso de cólera que a criatura humana tem contra o seu irmão quando se deixa dominar pelo orgulho e pelo egoísmo. O Dr. Emílio Mira Lopes, que foi um sociólogo, médico, psiquiatra e médico psicólogo, professor de psicologia e de psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid, escreveu o livro Os 4 Gigantes da Alma, no qual afirma que são 4 os gigantes da nossa alma: o medo, a ira, o amor e o dever. A ira ou cólera
o gigante rubro, filho do medo, é responsável por grande parte da infelicidade do ser humano. Para esse estudioso do espírito humano, a cólera é um transbordamento tumultuoso da corrente vital que promove hipertensão arterial. Mira Lopes sofreu na própria carne as consequências da Segunda Guerra Mundial, como uma resultante da cólera de milhões de criaturas humanas em mais de 5 anos de confrontação bélica. O Espiritismo, que é o Consolador prometido à humanidade pelo Cristo de Deus, vem tentar libertar este nosso mundo deste terrível inimigo que permanece ainda agasalhado no coração ingrato do ser humano, sob a capa das suas emoções, tendo como alimento o egoísmo, como já referimos. O Evangelho, como farol do Espiritismo, em todas as suas páginas, nos dá sublimados ensinamentos e exemplos de humildade. Cumpre-nos a nós, com o conhecimento que nos é facultado, pôr em prática na nossa vida os ensinamentos ali contidos, procurando ser humildes, simples, confiando na suprema justiça, correspondendo assim ao convite do nosso amado Mestre Jesus. E chegados ao final desta nossa live, concluímos o estudo do capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo. Gratos pela vossa presença, resta-nos desejar a todos, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão, os votos de muita paz. Bem-aja de coração. E até ao próximo estudo.